Fala, nação rubro-negra. Finalmente o Flamengo conseguiu vencer, né? O Flamengo venceu 3-0 o Coritiba pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro de 2023. Então vamos ver aí o que estão falando sobre o mais querido Flamengo. O vídeo é da Jovem Pan Esportes e foi comentada essa vitória do Flamengo aí, como o time se comportou dentro do campo e também a chegada do São Paulo no mais querido. Créditos na descrição, Jovem Pan Esportes. Sim, agora, o Sampaoli, ele tem esse jeito turrão. Ele tem um jeito que vai chegar, vai colocar pra jogar quem ele quiser, vai colocar o time pra jogar do jeito que ele quiser, que a gente sabe que é o que acontece também com o Vitor Pereira, que é o que acontece com o Paulo Souza, com o próprio Jorge Jesus, pronto, pra gente falar um vitorioso. Agora, é aquilo que a gente fala, jogador no Flamengo tem muito poder. Será que é um risco trazer um cara que sabe que vai tentar fazer do jeito dele tudo de novo? Que também acho certo. Mas dá certo isso no Flamengo hoje em dia? Porque o último que deu certo é o Dorival, que é um cara apaziguador. Foi ali, colocou até o Diego Ribas para jogar no começo, o Diego Alves, e foi ali apaziguando o clima no Flamengo. Havia um caos, né? E ele teve que dar uma diminuída, até porque não tinha tempo de fazer muita coisa. São Paulo, as informações que eu tenho dele como pessoa são terríveis. Como pessoa que ele é um cara intragável, não dá pra você ter eu também. E tal. As informações são essas, nunca tive com ele, as informações que a gente tem, mas são informações bem ruins, que o trato dele é muito ruim. Isso vai mexer com alguma coisa, inclusive, no Flamengo. Ele não quer ex-jogador por perto, ele é cheio de... Bom, enfim. Agora, o resultado dele em campo, eu gosto muito da maneira como ele faz os times dele jogar. Todos. Eu sempre vejo os jogos dos times de São Paulo. O time do Santos, o que ele fez do Santos. Ele pegou um nada e fez um time. No Atlético, poderia ter ido mais longe, mas foi vice-campeão. Fez um excelente trabalho no Sevilha na primeira passagem. Fez o Chile ser campeão da América. Né? Que não é jogando bem e bonito. Fez a Universidade de Chile ganhar uma Copa menor, que são coisas que muito difíceis de conseguir. E agora tem um material humano excelente nas mãos. Eu vejo essa contratação do Flamengo como uma volta do Flamengo à condição de pleiteante ao título. Com o Vitor Pereira não ia dar. Concordo. Acho que são coisas bem diferentes. Vejo o São Paulo numa outra prateleira, muito acima do Vitor Pereira, e acho que o Flamengo fez o certo. Agora, vai dar respaldo para ele? Ele vai encher o saco, ele já deve estar pedindo contratação, ele é mala, isso ele vai fazer. Se ele tiver respaldo, se ele conseguir impor o jeito de trabalhar dele, com o nível de jogo que o Flamengo tem, o Flamengo volta a ser um dos pleiteantes, eu diria que talvez até o maior dos pleiteantes ao título. Estamos de volta, hein? De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube. Flávio Prado, que não considerava o Flamengo favorito diante da fase que estava, agora com o São Paulo, e você acha que ele volta? Eu acho que o Flamengo ia ter muita dificuldade. Com o São Paulo, ele volta a ser um dos pleiteantes, sim. Porque é um baita técnico e um elenco maravilhoso. O elenco do Flamengo tem as suas correções, uma coisa ou outra e tal, mas é assim, de repente o Mauro estava falando sobre o Matheus França. Você tem Gabigol, você tem Pedro, você tem Vitor Hugo voltando. É lógico, tem um baita elenco. Muita gente. Então, realmente, o elenco do Flamengo talvez seja o melhor de todo o Brasil. Talvez não, é o melhor de todos. E agora traz um técnico com alto nível. Então, acho que o Flamengo volta. Ele estava jogando sem técnico, pô. Um negócio horroroso, o cara atrapalhando. Agora a coisa muda completamente. Agora estava vendo o vídeo do São Paulo chegando à linha do Urubu, com o Marcos Braz apresentando. Não era mais fácil já preparar o vídeo de apresentação para todo treinador que chega a cada 4 meses no Flamengo? Porque imagina, toda hora, uma hora você está aqui, não sei, pelo amor de Deus, ô Marcos Braz, faz alguma coisa, mas ou não faça mais, né? Um VP já saiu, o outro continua, né? Fazer o quê? Mas São Paulo é tudo isso, é o pacote. Se fosse no Flamengo, fosse outros clubes, é muito bom treinador. Até não é só no caso do Flamengo e do São Paulo. Quando a gente vê contrato até o final de 2024, a gente já olha assim, tipo, será? Né? Porque ganhando, perdendo... Aí já é exagero. O exagero daí vai ter multa e tal, mas enfim. Mas que ele é ótimo, acho que, embora tenha outras questões, ele é muito no ataque posicional, resta saber se vai dar certo, se ele vai se entender. Mas assim, é muita gente boa, a pressão também, mas é Flamengo e tem muito potencial para crescimento. Eu acho ele ótimo treinador, é um treinador legal, muito melhor do que o Vitor Pereira para esse momento. Vai ter algumas questões de ajustes, mas o Flamengo continua forte, como é o Galo, embora estreando mal, o Palmeiras que ganhou, mas não jogou bem, o Fluminense que ganhou, jogando bem e tal. Vai ser o campeonato louco.
longo, tem Copa do Brasil, tem Libertadores, mas tem time, tem elenco, tem camisa e inteiro que tem um treinador experiente, qualificado para botar o Flamengo no nível legal, do nível que se espera do Flamengo pelo nível de investimento. Mauro César, antes de você se despedir, né? A gente trouxe aqui, ó, o Sampaoli já treinou o Pulgar e o Vidal na seleção chilena, o Gerson no Olympique, ele próprio pediu a contratação do Gerson, e o Marinho no Santos. Eu acho que tem mais um. Bruno Henrique. Ele treinou o Bruno Henrique muito pouco no Santos, mas não chegou a jogar. Ele encheu o saco para trazer, aí quando trouxe o Bruno Henrique, ele foi embora. Foi muito isso. O Pérez estava enlouquecido e tal. Aí botou um dinheiro que não tinha nem, aí ele saiu. Foi quando chegou o Bruno Henrique. Mal ele se encontrou. E ele trabalhou com esses jogadores. Agora, tem isso, né, Mauro? É um cara que vai fazer do jeito dele. É um cara que deve botar a garotada para jogar, pelo estilo de jogo, como a gente está falando, que marca a pressão, como o Vitor Pereira. Queria jogar e não conseguiu. Tem a chance de dar super certo, mas esbarra naquele problema do Flamengo. Será que vai cutucar os medalhões? Será que vai estragar o vestiário? Será que o time vai jogar por ele? Tem um pouco esse questionamento, né, Mauro? Mas sempre vai ter, né? Sempre vai ter. Eu acho que aí o problema não é dele, o problema é da diretoria. A diretoria deveria se colocar do lado do técnico e, se algum jogador estiver insatisfeito para valer, vai lá e resolve, rescinde o contrato, negocia, faz o que achar que tem que fazer. Como a diretoria resolve isso? Chamando o grupo e falando na lata, ó, vem cá, chega de... Já deveriam ter feito isso há muito tempo. Mas será que não fizeram, Mauro? Não faça. Filho, acorda, vá dormir cedo. Só 1 hora de videogame. Se fizesse, não saberia. Mas é porque eu me pergunto, já foram tantos anos assim de ver a partida. Mas saberíamos. O cara vaza a escalação e até a forma como o time vai se comportar taticamente, não ia vazar um negócio desse? Vazaria fatalmente, mas não aconteceu. Eles não fazem isso. Eles não fazem isso. Pelo contrário, e ali você tem até alguns jogadores cujas renovações de contrato são muito questionáveis. Jogadores já mais veteranos, que talvez nem devessem mais continuar no elenco, mas que eles resolveram renovar, e não foi nem responsabilidade do Dorival nem do Vitor Pereira. Porque um estava saindo, o outro não tinha nem chegado ainda. Renovaram com o Felipe Luiz, renovaram com o Davi Luiz, renovaram no ano anterior com os 2 Diegos. Então, todos esses caras são jogadores que você pode questionar, pela idade, inclusive. O Davi Luiz vai fazer 38 anos. Aliás, o Felipe Luiz. O Davi Luiz vai fazer 36. Então, são jogadores até pela idade que você tem... Por quê? Porque é evidente que chega um momento que ele não consegue fazer aquilo que determinados treinadores, que são os técnicos que estão contratando, precisam, que é um jogo que exige muita parte física. A não ser que o cara veterano consiga corresponder à altura. Mas eu acho que a avaliação não passa por aí. Eles renovam e acabou. Vamos renovar com fulano, com ciclano e tal, decide ali por outras questões que não são especificamente aquelas que deveriam pautar esses acordos de prorrogação de contrato, que é... Então, galera, é o suficiente aqui. Vamos parar o vídeo por aqui. Se vocês quiserem assistir esse vídeo completo, tá aí na descrição, lá no canal Jovem Pan Esportes. Comentários aí sobre o Flamengo e o porquê que o Flamengo vinha jogando tão mal. A partir do momento em que foi anunciado o novo treinador, foi colocado em prática um futebol mais vistoso, um futebol com mais garra e raça. Muito interessante que foi colocado aí na mesa do Jovem Pan Esportes. O canal de fato está de acordo, não era para ser da forma que foi no início do ano, nos primeiros 4 meses, mas já passou, já foi. A tendência agora é o Flamengo crescer de produção e disputar tudo que tiver para disputar de título pela frente. Copa do Brasil, Libertadores e Campeonato Brasileiro. A tendência é o Flamengo ser linha de frente desses 3 campeonatos. Então, galera, o vídeo de hoje é isso. Se vocês gostaram desse tipo de conteúdo, falam, comentem, que eu trago mais para vocês, trago mais informações sobre o Flamengo e a sua torcida principalmente. Então deixa aquele velho like, se inscrevam no canal para nos ajudar e não perder nenhum conteúdo do canal Torcida do Flamengo. Saudações rubro-negras.